Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. As eleições municipais de 2024 podem ser um importante termômetro para entendermos qual é o atual estágio da disputa política no Brasil. E os resultados, ao que tudo indica, podem ser bastante alarmantes. Afinal, se considerarmos o tamanho do eleitorado, as eleições municipais de 2024 apontam para um domínio dos partidos de centro sobre a maior parte do país, um crescimento das siglas de direita e, em contrapartida, um declínio das siglas de esquerda. Mas, afinal, como chegamos a esse resultado eleitoral? E o que ele significa? São perguntas como essas que abordaremos no nosso ponto de pauta de hoje. Como convidado, o professor Marcelo Kunrat Silva, do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenador do grupo de pesquisa Associativismo, Contestação e Engajamento e vice-coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, participa. Eu sou Rafael Balbueno e o nosso ponto de pauta de hoje é o resultado das eleições municipais. Professor Marcelo, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar conosco. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui para a gente discutir esse tema tão importante, né? Certo. Professor, conforme falamos na abertura, as eleições municipais podem ser vistas como um termômetro do atual momento da disputa política no Brasil. Dito isso, na sua avaliação, quem ganhou, quem perdeu, quais foram os fatores determinantes para vitórias e derrotas nas eleições municipais de 2024? Em resumo, qual o balanço que podemos fazer desse último pleito? Bom, primeiro, assim, como colocaste ali, eu coordeno um grupo de pesquisa que é centrado, né, no estudo sobre temáticas do associativismo, da organização e mobilização social, do conflito social, enfim, né? Então, eu tendo, digamos assim, a ter um olhar que vem mais desses processos políticos que ocorrem no âmbito da sociedade e que, obviamente, estão articulados com a disputa político-institucional, enfim, a disputa partidária, a disputa eleitoral, né? Mas, enfim, é um processo, né, que tem dinâmicas próprias, né, que a gente precisa levar em conta. Então, quando a gente faz um balanço, digamos assim, né, do processo eleitoral como termômetro, né, do contexto político nacional, eu acho que é importante, né, separar, né, o que é específico, enfim, da disputa político-partidária e da disputa eleitoral e como ela se configura, e, ao mesmo tempo, toda uma disputa política que ocorre, né, está ocorrendo no âmbito da sociedade que se relaciona com essa disputa partidária eleitoral, mas tem uma dinâmica própria. Eu acho que é importante a gente falar desses dois processos. Assim, eu tendo a analisar mais, enquanto pesquisador, esse segundo processo, né, que é essa dinâmica mesmo da conflitualidade social, que se traduz também na política partidária eleitoral. Enfim, sempre fazer um balanço, e principalmente de eleições municipais, é difícil porque, bom, com milhares de municípios, né, mais de 5 mil municípios no Brasil, as eleições municipais, elas tendem, né, com exceção de algumas grandes cidades, capitais e tal, elas tendem a estar muito orientadas e estruturadas em torno de disputas locais, enfim, que tem uma certa configuração, né, local. Então, um balanço geral, digamos assim, né, dessas disputas, às vezes acaba ocultando especificidades, enfim, o próprio sentido, né, do que é um partido político quando a gente pensa nos pequenos municípios, em contraste com os grandes municípios, enfim, qual o sentido da disputa política quando a gente pensa, né, às vezes, em contextos nos quais a disputa não é só uma disputa ideológica, mas também é uma disputa entre grupos familiares, uma disputa entre, enfim, outras, né, conflitualidades que não se reduzem, assim, à questão político-ideológica. Assim. Então, acho que um balanço nesse sentido é difícil, mas como já, né, vários balanços que já vêm sendo feitos aí nos últimos dias sobre as eleições nacionais, claramente a gente tem, né,
um predomínio, uma vitória, né, primeiro, né, desses partidos que nós chamamos de centro, porque o centro, na verdade, ele, enfim, com o crescimento, digamos assim, né, da extrema-direita, o centro se desloca, digamos assim, né, e hoje o que nós, talvez num passado recente, chamamos de partido de direita, a gente está chamando de partido de centro, centro-direita, digamos assim, né. Então, esses partidos, né, principalmente o PSD e o MDB, de fato, eles tiveram, né, um desempenho né, vitorioso aí nesses processos eleitorais, né. Também, né, principalmente em torno do PL, a gente tem, né, uma força eleitoral importante, né, dessa extrema-direita, digamos assim, que não dá para dizer propriamente que é o sinônimo do que a gente poderia chamar de um bolsonarismo, né, porque, de novo, essa tradução político-partidária das posições mais societárias não é tão simples assim no caso do Brasil, com essa enorme diversidade de partidos e a troca partidária e tal. E o desempenho, como tu colocaste também, frágil, digamos assim, limitado dos partidos de esquerda, particularmente do PT, enfim, né, que tem um pequeno crescimento em relação ao passado recente, mas que não está muito longe, né, daquilo que conseguiu, né, ali no início dos anos 2000 em termos de crescimento nas disputas municipais, né. Então, isso mostra, na verdade, que a gente tem um quadro político instável, assim, né. Mas também acho que tem um ponto, né, que eu acho que é importante, né, eu não sei o quanto eles reproduzem em âmbito nacional, em parte sim, mas, por exemplo, se a gente vê, né, particularmente aqui no Rio Grande do Sul e particularmente em Porto Alegre, uma forte crescimento das abstenções, né, ou, na verdade, uma tendência de crescimento que já vinha ocorrendo nas eleições passadas, né, mas que, no caso de Porto Alegre, né, com a capital que teve o maior número de abstenções, a gente tem praticamente um terço, né, do eleitorado se abstendo, né, de uma participação eleitoral. E se a gente vai somar ainda com votos brancos e nulos, né, o que se percebe também é que, além, né, disso que, enfim, os dados sobre quem ganhou e quem perdeu, né, em termos dos partidos políticos, sinaliza que uma parcela significativa do eleitorado hoje, né, não se reconhece, não se identifica e não é mobilizado, né, pelas alternativas políticas que estão colocadas aí no tabuleiro, né, da política eleitoral, né. Então, isso indica, né, que tu tem aí uma insatisfação, né, significativa, né, ou pelo menos um afastamento, né, um ceticismo de uma parcela significativa da população em relação às alternativas eleitorais, né. Então, esse eu acho que é um dado importante, né, que mostra aí acho que existe um processo de esgotamento, né, de uma conflitualidade que, se a gente for pegar aí como marco, né, 2013, ou seja, uma alta conflitualidade política que se estende por mais de uma década no país, né, ou seja, desde 2013 a gente vive um processo intenso de conflitualidade, né, que vem ali das grandes manifestações, depois eleições de 2014, depois o processo do impeachment, depois o período altamente conturbado do governo Temer, depois o processo eleitoral de 2018, depois os 4 anos altamente, né, conflitivos do governo Bolsonaro, o início do governo Lula, enfim, e parece que o eleitorado sinaliza, ou uma parcela desse eleitorado sinaliza, um certo esgotamento, digamos assim, né, dessa conflitualidade, né. Então, enfim, acho que isso abre, né, possibilidades políticas aí, né, inclusive que o discurso, em certa medida, da antipolítica, né, ele foi meio capturado por essa extrema-direita, né, enfim, mas parece que nem ela está dando conta, digamos assim, também de mobilizar, né, esse segmento significativo aí da sociedade brasileira. Então, parece que a gente tem um quadro aí, não sei, né, para o que isto aponta, eventualmente um processo de esgotamento dessa política mais polarizada,
né, e mais radicalizada, né, que a gente viveu ali desde 2013, ou então, né, a possibilidade de que surja, né, uma outra alternativa aí num campo mais à extrema-direita ou na própria extrema-esquerda, não sei, né, que capture aí, né, que ofereça uma forma de expressão que identifique e mobilize esses segmentos que hoje não estão se reconhecendo nas alternativas que estão colocadas. Então, acho que a gente vive um período aí de, talvez, né, um certo esgotamento de um padrão aí da disputa política, né, que sucedeu aquela dualidade PT-PSDB, né, que com o, enfim, o declínio, né, bastante significativo do PSDB no atual contexto, né, foi substituído aí por aquela polaridade, né, um pouco ali petismo, antipetismo, digamos assim, ali no o bolsonarismo, em certa medida, ocupou a representação do antipetismo, e não sei em que medida essa, né, crescimento, né, da votação dos votos das abstenções e dos votos brancos e nulos não indica aí um certo esgotamento também dessa polaridade. Enfim, algo para ser visto, né? Perfeito. Professor, o Brasil é um país extremamente desigual. Ao mesmo tempo, se a gente analisar o resultado das eleições, nós temos o sucesso eleitoral de um campo político que defende a retirada de direitos sociais, o enxugamento do Estado, dos serviços públicos, entre outras medidas que agravam a desigualdade. Que fenômeno é esse que faz com que classes populares que mais sofrem com a desigualdade muitas vezes votem justamente em políticos que representam a continuidade, a manutenção ou até o aprofundamento dessas desigualdades? Uhum. Eu acho fundamental, né, quando a gente fala do Brasil, a gente não esquecer que a gente está em um dos países mais desiguais do mundo, né? Ou seja, a gente acaba falando isso de uma certa forma naturalizada, digamos assim, mas isso tem implicações em tudo, né, que acontece nesse país. Ou seja, por ser um dos países mais desiguais do mundo, também é um dos países mais violentos do mundo, né? Ou seja, um país ou seja, não há como sustentar esses níveis de desigualdade sem alta violência, seja uma violência institucional, seja uma violência paraestatal, e seja entre essa violência, né, que se expressa aí na conflitualidade cotidiana, enfim, do país, né? Enfim, esse é um dos grandes temas, digamos assim, que tem mobilizado, né, tanto o debate público quanto as ciências sociais, tentar compreender esse aparente paradoxo de um país com esses níveis de desigualdade, né, uma população, né, majoritariamente vivendo em condições de precariedade extrema, né, mas que, ao mesmo tempo, num contexto específico como esse agora, desse contexto eleitoral, uma parte dessa população acaba apoiando candidaturas que defendem, né, propostas políticas, enfim, que parecem contraditórias, assim, com os interesses desse segmento mais precarizado da sociedade brasileira, né? Eu acho que tem vários, como qualquer fenômeno social, de essa explicação, né, disso, eu acho que tem várias causalidades, assim. E é difícil, na verdade, talvez impossível, esgotar tudo num comentário, mas alguns pontos eu acho que são importantes pensar, assim, para não cair, digamos assim, em algo que eu acho, às vezes, um pouco preocupante em algumas análises, que é uma culpabilização, né, desses próprios segmentos altamente precarizados que se tornam cúmplices do seu próprio sofrimento, digamos assim, né, como se esses setores não fossem, de fato, vítimas aí de uma sociedade absolutamente excludente e cruel, né, com a sua população mais precarizada. Eu acho que, primeiro, assim, a gente precisa entender que uma parte importante da sociedade nunca foi atendida, né, pelo Estado, ou seja, que nunca vivenciou efetivamente o que é ter direitos na sociedade, né? Ou seja, uma população que, na verdade, ela está numa posição de subcidadania ou de não cidadania, né?
que ela vive, na verdade, fora, né, dos limites da legalidade, né, no sentido de ter seus direitos, inclusive esses direitos inscritos na Constituição Nacional, né, atendidos. Então, para essa população, essa ideia dos direitos, essa ideia da garantia de direitos, essa ideia de ser sujeito de direitos, é uma abstração, né? Eu me lembro uma vez, eu estava fazendo uma entrevista aqui na periferia urbana de Porto Alegre, um processo de regularização fundiária, e a gente falando dos direitos, né, que aquela população tinha, uma senhora dizia, meu filho, aqui a gente não tem, nesse país não existe direito, existe dinheiro, né? Então, assim, isso que pode ser lido como falta de consciência de cidadania, na verdade, é uma consciência muito aguda de não ser um sujeito de cidadania, de não ser um portador de direitos de cidadão, né? Então, essa população colocada nessa posição de não cidadania, é dessa forma que ela recebe os discursos, recebe as propostas políticas e tal, né? Então, sim, eu acho que precisa entender que quando a gente fala, né, dessa população, é essa população que a gente está falando, né? Que nunca foi, né, nunca teve o direito de exercer os seus direitos, digamos assim, né? Então, esse eu acho que é um ponto importante assim, para entender, né, por que muitas vezes a população vota dessa forma. Um outro aspecto que eu acho que é importante destacar, né, é que uma parte, às vezes, das análises políticas pensam muito o voto a partir de uma lógica de um interesse econômico, né? Obviamente, isso é importante, né? Obviamente, isso é algo que orienta as escolhas político-eleitorais. Agora, existe outras dimensões, né, e uma dimensão específica que eu acho que ela é muito importante, que é a dimensão da moralidade, por exemplo, né? E a questão da moralidade, eu acho que ela tem tido um efeito muito central, né, na orientação da votação de certos setores da sociedade brasileira, né? E aí por duas dimensões que têm sido exploradas de uma forma muito eficaz, particularmente pela direita e pela extrema-direita, né? De um lado, a questão da corrupção, né? A gente ainda não conseguiu entender, né, de uma forma, e conseguir captar de uma forma, enfim, ampla, né, e aprofundada, qualificada, o que significou nesse país, durante mais de uma década, todos os meios de comunicação batendo dia e noite na mesma tecla de que o PT, e por decorrência a esquerda, é corrupta, né? Ou seja, acho que todos nós, quando a gente pensa no Jornal Nacional, pensa no William Bonner com aquele duto atrás, jorrando dinheiro, falando que o PT roubou, né? Ou seja, isso está inscrito no imaginário de uma sociedade. Ou seja, se a gente pensar na população jovem que está votando, a gente tem uma população que se socializou nesse país ouvindo que a esquerda é corrupta. Ou seja, então, isso é algo que tem sido explorado de uma forma muito eficaz nas campanhas eleitorais, né? É algo que orienta o voto, ou seja, isso é algo que é importante do ponto de vista da orientação do voto, né? E um outro elemento moral, que eu acho que ele é muito importante, tem sido muito explorado de uma forma muito eficaz pela extrema-direita, né, é a questão da moralidade ligada às questões de gênero e sexualidade, né? Ou seja, num país marcado né, por uma cultura profundamente machista, né, e no qual, né, a homofobia é algo muito forte, assim, do ponto de vista do imaginário social e dos valores e crenças sociais, né? Essa questão né, moral, né, enfatizando essa questão, né, de gênero e sexualidade, e particularmente mobilizando a dimensão religiosa, né, como um elemento para tratar disso, é algo que tem um efeito muito importante do ponto de vista, enfim, de mobilizar crenças e valores profundos da nossa sociedade, né? E nesse ponto, me parece, assim, ou seja, várias pesquisas mostram, né, por exemplo, o campo evangélico, né, que tem sido muito tratado de uma forma homogênea como um campo conservador, de direita, autoritário, no limite reacionário, né? Mas várias pesquisas mostram, por exemplo, que do ponto de vista de direitos sociais,
A população evangélica é defensora de direitos, é defensora, né, de políticas públicas, da atuação do Estado, né? Só que, em grande medida, muitas vezes o seu voto é capturado, né, porque boa parte das candidaturas desse campo da extrema-direita mobiliza esse imaginário, aí sim conservador do ponto de vista moral, nas questões de gênero e sexualidade, mobiliza isso para obter esse voto evangélico, de uma forma muito ostensiva, né? Então, assim, me parece que essa dimensão da moralidade, né, e as suas implicações nas escolhas político-eleitorais, às vezes é algo que é desconsiderado de uma leitura de que o eleitor se move a partir dos seus interesses materiais, econômicos, que obviamente contam, né? Mas essa dimensão moral, assim, também é fundamental. Tenho lido alguns materiais nesse sentido que até os autores que têm feito algumas análises, eles brincam, né, com uma expressão que foi utilizada por um assessor lá do Clinton, lá nos Estados Unidos, que dizia, né, sobre a questão do desempenho eleitoral, o assessor do Clinton usou um termo que é a economia, estúpido, ou seja, que a economia define, né, as escolhas eleitorais, né? E alguns autores têm usado para analisar o crescimento da extrema-direita na Europa, né, uma expressão que não é só a economia, estúpido, ou seja, essa ideia que tu tem outros elementos, né, e principalmente esses elementos das crenças e valores, né, da moralidade, como um elemento fundamental para a gente pensar algumas escolhas e decisões políticas. Então, eu acho que se a gente começa a olhar para isso, né, essa questão de uma população excluída de direitos e uma população que encontra numa parte desse discurso, né, principalmente desse discurso conservador da extrema-direita, né, alguma identificação do ponto de vista de valores morais, principalmente ancorados na questão da religiosidade, eu acho que aí esse voto dessa população fica menos irracional e menos ilógico, digamos assim, né? E aí eu acho que isso coloca uma obrigação para o campo progressista e de esquerda de fazer uma disputa efetiva desses votos, ou seja, não adianta ficar condenando, né, o eleitorado pelas suas escolhas, né, e, de fato, se colocar, né, ser capaz de construir propostas políticas que disputem esse eleitorado, né, primeiro respeitando esse eleitorado e depois, né, dialogando com ele de uma forma, né, que seja efetivamente mobilizadora, né? Enfim, aqui eu acho que tem alguns elementos para a gente pensar, né, um tratamento desse voto, que alguns falam o pobre de direita, essas expressões que eu acho que muitas vezes elas são preconceituosas, né, e que acho que a pior maneira de disputar politicamente esse eleitorado é começando com o desprezo, né, e a estigmatização desse eleitorado. Acho que o respeito por esse eleitorado, compreender os motivos do seu voto e dialogar a partir dessa compreensão é uma forma mais eficaz de fazer uma disputa política fundamental, né, na sociedade hoje. Perfeito. Professor, falando agora sobre um tema que não trata diretamente, mas certamente permeia de maneira fundamental o tema das eleições. Recentemente o senhor publicou um artigo chamado, abre aspas, Os Donos de Porto Alegre, no qual o senhor apura quais figuras, setores, organizações e afins formariam uma coalizão governante da cidade. O senhor poderia explicar um pouco sobre essa sua investigação, a partir de quais dados parte sua reflexão e a quais conclusões ela chega? E indo além, essas conclusões às quais a sua investigação chega podem ser visualizadas enquanto uma tendência no resto do Brasil e também em diferentes instâncias do poder, como estadual e federal? Uhum. Esse é um estudo assim que eu fiz agora esse ano, assim, um estudo. Assim, eu sempre, meu campo de pesquisa, como eu comentei, é nessa linha mais do associativismo, dos movimentos sociais, enfim, do ativismo, principalmente mais do campo progressista, né? Mas há algum tempo, pesquisadores e pesquisadoras desse campo de estudo vêm discutindo que uma das fragilidades que a gente tem, né, analíticas, né, é, de fato, entender a organização e a atuação política dos setores dominantes da sociedade brasileira, né?
muito da academia, né, dos pesquisadores, tanto da sociologia, da ciência política, enfim, foi pego de surpresa, né, nos últimos anos, por exemplo, todas essas mobilizações, né, conservadoras, toda a própria vitória do Bolsonaro em 2018, ela, enfim, pegou de surpresa, né, boa parte, digamos assim, do campo acadêmico, enfim, que não conseguiu entender, nem prever e nem entender exatamente o que estava acontecendo naquele momento, né. Foi muito interessante em 2018, né, bom, se faziam previsões, essas previsões eram derrubadas logo em seguida, digamos assim, né. E aí, um dos interesses, digamos assim, que a gente tem tentado avançar, né, é conseguir entender essa estruturação desse associativismo, dessa ação política empresarial, né. E aí, nesse sentido, eu fiz um pequeno estudo aqui em Porto Alegre sobre essa organização e atuação política do empresariado na cidade, né, que, assim, por imprensa, por mídia, e por acompanhar a política local, se percebia uma crescente capacidade de influir de forma muito explícita e direta, tanto nas políticas quanto na legislação municipal aqui na cidade de Porto Alegre, ou seja, conseguir políticas e legislações que beneficiassem diretamente os seus interesses econômicos e tal na cidade, né? Obviamente, o empresariado, e particularmente num país desigual como o Brasil, sempre foi um ator politicamente relevante, né? Ou seja, o empresariado, independentemente da ideologia, né, dos partidos à frente dos governos, sempre tem uma influência central, né, num país capitalista, e particularmente num país capitalista altamente desigual como o brasileiro, né. Mas me pareceu que tinha algumas mudanças, digamos assim, né, em relação a certos padrões de como se configurava a política em âmbito municipal aqui em Porto Alegre. Então, a partir disso, eu comecei a fazer um estudo ali, a partir de uma metodologia que se chama análise de redes, né, começando a identificar, né, a partir de uma organização aqui empresarial aqui da cidade, que conseguiu muita projeção aí, principalmente no período ali da enchente, enfim, e comecei a identificar com quem esses empresários que atuavam nessa organização se relacionavam, seja outros empresários, sejam outras organizações empresariais, sejam atores políticos, sejam, enfim, partidos, enfim, entidades aqui do universo político, social, empresarial aqui da cidade, né? E que, de fato, dá para perceber, enfim, a partir disso, toda uma trama de relações que são relações econômicas, são relações políticas, são relações familiares, são relações de financiamento de campanha, são relações as mais diversas, né, que essa rede, né, de indivíduos, empresas, organizações, enfim, constituem, né, aqui no âmbito local. E que isso constitui o que a literatura chama de uma coalizão governante na cidade, né? Então, o que um pouco o estudo mostra, né, é que tu tens uma coalizão entre empresariado e atores políticos aqui em âmbito municipal, que, em grande medida, consegue dominar a agenda governamental aqui da cidade e também a agenda legislativa, porque esses mesmos atores, né, têm uma forte influência na eleição de vereadores e vereadoras para a Câmara Municipal, né, e, dessa forma, conseguem ter um controle bastante significativo das políticas e legislações municipais que são aprovadas aqui na cidade, né? E, ao mesmo tempo, produzem um fechamento do governo e um fechamento do legislativo para demandas e propostas que venham de setores da sociedade que confrontam os seus interesses, né? Então, Porto Alegre, que tinha uma trajetória, né, de participação social extremamente significativa, a gente não pode esquecer que Porto Alegre, né, na década de 90 e no início dos anos 2000, ela era um modelo, digamos assim, de cidade com experiência de democracia participativa. Não é à toa que ela sediou várias edições do Fórum Social Mundial, que, de fato, ela era uma cidade que representava
mundialmente, né, um modelo de democracia com inclusão social, e crescentemente, né, a cidade de Porto Alegre, particularmente nas duas últimas gestões, do Marquesan e do Melo, agora reeleito, ela se tornou uma cidade cada vez mais refratária à inclusão de interesses e demandas societárias que confrontam os interesses de uma elite econômica dominante na cidade e que tem uma presença fundamental nessa coalizão governante da cidade. Então, hoje é evidente, digamos assim, né, que Porto Alegre é uma cidade bem menos democrática, bem menos participativa, bem menos diversa do ponto de vista dos interesses sociais que conseguem ter influência, né, na definição da agenda governamental e legislativa da cidade de Porto Alegre. Então, um pouco esse é o que o estudo demonstrou, né, e que, de fato, são interesses econômicos que, enfim, não são só uma expressão local aqui de Porto Alegre, né? De fato, o empresariado ele tem feito um processo de organização e de incidência política extremamente eficaz no país, né? A gente vê isso tanto do ponto de vista da incidência, né, em termos do Congresso Nacional, em termos do Executivo Federal, como também disputando ideologicamente na sociedade. Eu tenho chamado, assim, tem um autor que usou esse termo e parece um termo muito interessante para a gente pensar a ação política do empresariado hoje. A gente tem que a gente poderia chamar de uma direita gramsciana, né? Ou seja, uma direita que disputa ostensivamente a hegemonia na sociedade, que não está só interessada, né, na promoção dos seus interesses econômicos, mas que está interessada em, de fato, dirigir intelectual e moralmente a sociedade, né? Então, a gente vê aqui, né, em Porto Alegre, no Brasil, uma série de organizações empresariais que têm atuado ativamente do ponto de vista da promoção, né, ideológica, moral, enfim, de valores e crenças, né, que orientam aí esse campo político empresarial, né? Que, como eu disse, não se reduz simplesmente aos seus interesses econômicos, sendo que, obviamente, esses interesses econômicos são centrais e fundamentais, né? Mas, né, que tem toda uma agenda aí, né, que a gente poderia ver aí, alguns têm falado, né, de um movimento neoconservador, né, porque aí a gente tem essa estranha combinação, né, que esses segmentos fazem entre uma ideologia econômica liberal e, ao mesmo tempo, um conjunto de valores e crenças morais conservadores, né? Um pouco aquele negócio do, como é que é, liberal na economia e conservador na moral, enfim, que esse campo, né, da direita e particularmente da extrema-direita gosta muito de mobilizar, né? E que eu acho que, inclusive, mostra, né, algo muito significativo, que é a fragilidade da ideologia neoliberal, né, ou liberal no seu sentido puro, do ponto de vista de mobilizar efetivamente e de conseguir ganhar adesão e identificação societária no Brasil, né? A gente vê isso muito claramente, ou seja, em grande medida é nessa pauta moral que esses setores conseguem se enraizar e se popularizar, né? As candidaturas, né, mais puro sangue do ponto de vista liberal, elas, em geral, não conseguem ter uma eficácia eleitoral muito significativa, né? Então, isso acho que também sinaliza, né, alguns elementos importantes aí para pensar, né, a agenda política e as estratégias políticas do campo da esquerda, do campo progressista, né? Mas, enfim, esse setor empresarial está atuando de uma forma muito eficaz, né, muito profissionalizada. A gente vê aí no campo do setor do agro, nesse campo industrial, enfim, uma capacidade muito interessante de construir referências simbólicas. Por exemplo, esse setor aqui em Porto Alegre tem disputado muito, né, essa ideia de transformar, né,
essa cidade, que foi a cidade da participação, a capital da participação popular, na capital do empreendedorismo, da inovação, enfim, né? Isso não é só uma disputa de negócio, é uma disputa ideológica, digamos assim, na sociedade. Então, assim, eu acho que tem aqui todo um campo, né, de compreensão que é fundamental e que esse estudo que eu fiz aqui de Porto Alegre, eu acho que ele sinaliza alguns elementos, né, que eles apontam para uma agenda aí de pesquisa e de, obviamente, de reflexão política, né, de como compreender a complexidade da disputa política contemporânea para atuar de uma forma mais eficaz num cenário que é um cenário que eu acho que ele tem diferenças, né, em relação àquilo que a gente tinha há 1 ou 2 décadas atrás. Perfeito, professor Marcelo. Eu gostaria de agradecer imensamente pela sua atenção e pela sua disponibilidade em conversar conosco. Eu que queria agradecer aí o convite, eu acho que é muito importante, e essa iniciativa aí, né, do sindicato aí, da Universidade Federal de Santa Maria, porque eu acho que o sindicalismo, a gente tem uma pesquisa que a gente está agora trabalhando num livro, enfim, e o sindicalismo ele é a espinha dorsal, digamos assim, né, da organização social, enfim, popular e da mobilização social no Brasil. Se a gente tirar a ação política do sindicalismo, grande parte, digamos assim, né, daquilo que a gente tem em termos de confrontação, de conflito social, na luta por direitos e tal, desaparece, né? Então, acho que o sindicalismo ele tem um papel muito importante nesse momento de ser um polo de reflexão, né, e de enfrentamento de vários dilemas e desafios aí, do campo progressista, da esquerda, enfim, no país, né, uma vez que, de fato, a ameaça autoritária, né, que já vivemos, né, recorrentemente nos últimos anos, não está vencida, né, ela continua aí, né, na agenda. Eu acho que a gente tem um processo aí de refletir, né, sobre essa conjuntura, e o sindicalismo, e particularmente o sindicalismo das universidades federais, eu acho que eles têm um papel fundamental aí de ser um agente de reflexão, né, e de provocação aí para a gente avançar, talvez um pouco, às vezes, dos nossos preconceitos, nossos estigmas, e, de fato, compreender aí a complexidade desse momento e a necessidade de a gente construir estratégias, né, mais eficazes, né, para enfrentar aí os nossos adversários, né, nos embates políticos, na defesa de uma sociedade efetivamente justa e democrática. Então, um prazer estar aqui com vocês e fico à disposição para a gente seguir dialogando. Certo, muito obrigado. Assim, encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a participação de Marcelo Cunhat Silva, professor do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast no nosso site e nas nossas redes sociais. O endereço do nosso site é sedufisme.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.